Versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim? Blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Os irmãos podem se assentar. O cenário que apresenta esse texto aqui é um cenário, novamente, no último texto que eu tive a oportunidade de trazer de para refletindo junto aos irmãos. Nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, questão de 10 dias atrás, né? Novamente eu trouxe um texto de Marcos, onde, novamente, aqui a gente se encontra no cenário de ter uma cura. Naquele texto a gente enfatizou bastante a fé daquela mulher, a qual venceu uma multidão, chegou aos pés do Senhor Jesus e, tocando-lhes por detrás das vestes, logo foi sarada. Esse texto muda um pouco o cenário. Aqui ele fala de um paralítico ao qual não tinha condições de chegar até o Senhor, mas 4 pessoas pegaram aquele paralítico e foram até Jesus. Nós vemos aqui que, novamente, o ser humano ele tem que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Porque aqui o texto começa dizendo que Jesus estava em casa e logo se começou a juntar várias pessoas, foi chegando uma, depois outra, e logo elas se apertavam ali para ouvir o Mestre. E quando as pessoas se juntam, eram várias as motivações que levavam aquelas pessoas até Jesus. Uns buscavam sinais de cura, no caso desse paralítico, outros ensinamentos, e ainda existiam aqueles que iam lá só para poder encontrar motivo para recriminar os gestos de Jesus. E não é diferente na nossa atual sociedade, atual igreja, a igreja contemporânea do Senhor. Acontece do mesmo jeito. É da mesma forma. O ser humano não mudou, o nosso Deus não mudou. Mas o que precisa mudar é o nosso comportamento. E nessa noite o objetivo é entender qual é a missão da igreja na terra e o que Jesus espera de nós. O que nós podemos contribuir para que essa missão, que é a missão da igreja, mas a igreja somos nós, o que nós podemos contribuir para que isso siga adiante, até que venha o dia que o Senhor venha buscar a igreja, porque Ele virá. Aleluia a Deus. No decorrer dos versículos aqui que nós lemos, né, nós podemos notar que nós falamos várias palavras aqui que acontecem na igreja atual. Como nós dizemos, nosso Deus não mudou, o homem também não mudou, e o culto é o mesmo culto que aconteceu naquele dia na casa em que Jesus se encontrava, é o culto que se encontra hoje aqui. Mesma coisa. Vamos ver, ensinamento,
nessa noite, a palavra vem nos ensinar. É o que diz o versículo 2: e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhes a palavra. Jesus ensinava através da palavra. Enfermidade, versículo 3: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazendo por 4. Ou seja, aquele paralítico foi até a presença do Senhor porque ele esperava receber a cura. E muitos vêm à presença do Senhor. Às vezes não é a cura física do corpo, mas a cura da alma. E são muitos que se encontram assim dentro das igrejas, que buscam o Senhor para ter a cura da alma. Versículo 4, versículo 3 ainda, fala do que? De ajuda. Ele não conseguiu ir sozinho. 4 pessoas estavam ajudando. Esse é o papel da igreja, ajudar aos que vêm até a casa do Senhor. Atitude. Versículo 4 diz o seguinte: eles não podendo chegar até a presença do Senhor, o que eles fizeram? Eles descobriram o telhado e desceram o paralítico no leito. Atitude. Devemos ter a atitude de chegar diante do Senhor. É o que o Senhor espera de nós. Vencer a multidão e chegar à presença dEle. A atitude é não ficar parado, mas ter atitude para chegar diante do Senhor. Aleluia. Fé. Versículo 5: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos fé. Porque, como diz Hebreus, o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse mesmo versículo, se nós chegarmos com fé, o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas também existe o que? Murmuração, versículo 6: estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. É interessante aqui, irmãos, que eles apenas arrazoavam, eles estavam pensando. Eles não estavam emitindo opinião, eles estavam apenas pensando. E o termo arrazoar aqui é pensar, é argumentar com razão. Eles estavam murmurando, eles estavam vendo aquilo acontecer, eles estavam, mas como isso pode acontecer? Versículo 12, a cura. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus. A cura na presença do Senhor Jesus. E há também glorificação. Quando Deus realizou a cura, todos glorificavam a Deus. Então nós vemos aqui que tudo aquilo que foi dito aqui, ensinamento, enfermidade, atitude, fé, perdão, murmuração e glorificação, ocorre no nosso culto. Aleluia. Ocorre. Estamos aqui reunidos, já louvamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, fé. Só que tudo isso daqui acontece dentro do ser humano. Ou seja, uma parte é do ser humano e outra parte é do Senhor. Do Senhor vem o perdão, vem a cura. E dentro disso tudo, e passado 2000 anos, desde que isso daqui aconteceu, do que esse culto aconteceu naquela casa, nós vimos que nada mudou. Tudo que foi passado aqui é o que acontece cada vez que nos reunimos na presença do Senhor Jesus. Só que aqui deixa bem claro 2 projetos de espiritualidades distintos. Daqueles que chegaram à presença do Senhor com aquele paralítico, que tiveram atitude, fé, é o primeiro projeto. E o segundo projeto é daqueles que arrazoavam em seus corações, os escribas. São projetos distintos, diferentes. Isso é o que acontece na igreja. Eu vou ler novamente o versículo 3, 4 e 5. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco,
baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que isso quer dizer aqui? Isso daqui é o que Deus espera da igreja hoje. Esses 4 que chegaram diante de Deus, descendo, descobrindo o telhado, é o papel, é o projeto ao qual Deus espera que a igreja desenvolva nos nossos dias. É de nós levarmos as pessoas ao conhecimento de Cristo, e o conhecimento de Cristo a salvação. Esse é o papel fundamental da igreja nos nossos dias. E quando eles fizeram isso, aquele paralítico pôde ser curado pela fé de quem? Dos 4 que levaram o fardo. Eles não viram a dificuldade. O objetivo deles o que era? Introduzir aquele paralítico diante do Senhor Jesus. E assim o fizeram. E esse é o projeto ao qual Deus quer que a igreja assuma hoje. O papel da igreja é trazer os que estão perdidos, trazer até a presença de Cristo. Para quê? Para que Deus possa fazer através de Cristo a cura, o milagre. O que Deus espera de nós é apenas a atitude. Somente isso. O milagre quem faz é Deus. Não somos nós. Nós temos apenas a fé, e a fé ela gera atitude. A fé gera atitude. Porque se ela não gerar atitude, não é fé. A fé é que nos move, que nos movimenta até a presença do Senhor. Em meio a todas as circunstâncias adversas, é a fé que nos faz caminhar, é a fé que nos faz nos dar um passo, é o que nos faz vencer a multidão, é o que nos faz ir até a presença do Senhor e nos humilharmos diante do Senhor, porque é dele que vem a restauração, é dele que vem a cura, é dele que vem o perdão. O outro projeto a qual Deus coloca, que Deus deixa bem claro aqui, é o que se encontra nos versículos 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler novamente para os irmãos. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Versículos 6 e 7. Os escribas aqui, eles eram doutores da lei. Eles conheciam, eles interpretavam a lei de Moisés. Eles não estavam errados aqui na argumentação deles, porque dentro da concepção, dentro da Torá, o único que poderia perdoar pecado era Deus, não havia outro. Não havia outro. Eles estavam corretos. Estavam corretos. Mas por que Deus recriminou isso? Que Jesus recriminou? Essa é a questão. Por que Jesus recriminou? É porque Jesus sabia que o motivo deles estarem ali era apenas para encontrar algo que pudesse adepor contra Jesus. Jesus sabia disso. O interessante aqui é que Jesus ele veio quebrar, quando ele esteve na terra, ele veio quebrar conceitos formados, padrões. Ele veio quebrar paradigmas que são conceitos formados. Quando ele chega e fala: filho, perdoados estão os seus pecados, isso mexeu no interior daqueles escribas, porque Jesus sabia que isso ia mexer. E Jesus continua fazendo a mesma coisa nos nossos dias. Quantos escribas e fariseus não há no nosso meio? Aquelas pessoas que olham para a situação e reclamam da situação, mas não fazem nada para mudar.
É isso que Jesus estava recriminando nesses escribas. A intenção deles que estarem na presença de Jesus não era de ter um ensinamento e ali mudarem, não. A intenção deles era de quê? De recriminar aquilo que Jesus fazia. E muitos de nós, dentro da igreja, temos essa atitude também. É o tal do religiosismo, a religiosidade. É quando passou o primeiro amor e a gente entra na religião, a gente vai para a igreja por ir, a gente acostuma com tudo. Se os hinos não foram louvados adequadamente, a gente reclama porque não foi louvado de forma adequada, como a gente entende que deveria ser. Se a palavra não foi pregada como a gente entende que não deveria ser, a gente reclama. São os fiscais da fé, aqueles que vão apenas para fiscalizar, não para receber de Jesus. É isso que Jesus estava recriminando aqui nessas pessoas. Jesus aqui, quando ele cura aquele paralítico, tudo que Jesus faz, ele tem a questão pedagógica. E eu gosto muito quando que Jesus fala, porque ele sempre de forma clara e simples nos ensina. Ele é objetivo, ele é direto. Mesmo em meias parábolas, ele ensina o reino com as coisas naturais da terra. Ele não floreia, ele é direto. Para quê? Para que a palavra entrando no nosso coração, a gente possa entender, e aí sim ser cobrado por aquilo que nós entendemos. E aqui ele foi claro: olha, porque arrazoais em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Seria fácil Jesus chegar e falar: olha, pega, toma teu leito e anda. Talvez eles não iam estar pensando dessa forma. Mas não, Jesus fala: olha, perdoados são os teus pecados. E isso mexeu no interior daqueles homens, que conheciam a lei e sabiam que diante da lei aquelas palavras, elas não estavam corretas. Sim, argumentaram certo, mas Jesus, ele foi no ponto focal, que é, eles estavam ali apenas para quê? Fiscalizar. Oh Deus, aleluia. E aqui, Jesus coloca dois projetos. Que é a igreja que vai no campo, que vai buscar, que vai trazer os enfermos, os doentes, que vai trazer até a presença dela. Esse é o papel da igreja. E ele coloca uma outra igreja que está dentro dessa igreja, que são aqueles que fiscalizam. Certa vez o Senhor Jesus falou uma palavra do joio e do trigo. E nessa parábola que se encontra lá em Mateus, o agricultor chegou diante de Jesus e falou: olha, vou lá e corta fora o joio. Jesus falou: não, eles têm que crescer juntos. O joio e o trigo aqui são os quatro que levaram até a presença do Senhor Jesus. O joio são os escribas, aqueles que fiscalizam, que vêm para a igreja apenas para fiscalizar. Não, tem que crescer junto. No dia que for fazer a ceifa, o joio vai ser arrancado primeiro e o trigo vai continuar. Meu Deus. Há dois projetos aqui nessa palavra. Dois projetos. Daqueles que fizeram a vontade de Deus e daqueles que estavam ali, que conheciam a palavra, porém não a cumpriam. Meu Deus. Qual desses projetos a gente se encaixa? Meu Jesus. Porque dessa nossa escolha é o que a gente vai ser cobrado. É dessa escolha. O interessante é que
eles são antagônicos, né? Ou seja, são totalmente diferentes. Uns foram para ir lá e buscar a presença do Senhor, e outros foram lá para fiscalizar. Só que a essência é a mesma. Ela nasce no coração do homem, é de dentro do homem, é da escolha do homem. Nós temos a escolha. Nós podemos ir pelo primeiro caminho ou o segundo caminho. Qual caminho que nós queremos seguir? Essa é a pergunta que o Senhor vem fazer nessa noite para nós. Qual caminho? Conhecimento é bom, mas ele não salva. O que salva é a nossa presença, é nós nos entregarmos da presença do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Apenas ter o conhecimento e não colocar em prática, ele vai trazer mais condenação. Porque nós não podemos falar, eu não conhecia, eu não sabia. Paulo, ele usa 3 termos interessantes. Ele fala que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ele fala da diversidade da igreja, que ele compara a igreja a um corpo, onde cada um tem o seu propósito estabelecido, ou seja, Deus nos chamou, cada um tem um propósito dentro do corpo da igreja, assim como os membros do nosso corpo, cada um tem o seu propósito para que nós possamos viver. Assim é a igreja na face da terra. Uns louvam, uns pregam, outros ensinam, cada um tem o seu papel. E se cada um fizer o seu papel, a igreja vai seguir adiante, porque essa é a vontade de Deus. Cada um tem um pensamento, mas ele fala também que esse corpo que é diverso, cada um com seu pensamento, temperamento, né? Cada um tem seus pensamentos, cada um tem um temperamento, um é mais calmo, outro é mais agitado, né? Ele diz que esse corpo ele é unido, ele tem que ser unânime, é um só corpo, uma só igreja. Ele fala lá em Efésios 4, ele fala da unidade do Espírito, no vínculo da paz. Ou seja, a diversidade, ela só tem sentido enquanto igreja quando ela é unânime, quando ela é unida pelo Espírito. Porque enquanto ela é diversidade, não tem união, é um clube social, onde cada um pensa diferente e aquilo que Deus quer fica em último plano. Mas quando todo esse corpo ele está unido num único propósito, que é fazer a vontade do Senhor, aí as coisas acontecem como Deus quer. Ele fala um outro termo também, que é mutualidade. Fala lá em Gálatas 6,2, que é levai as cargas uns dos outros. A diversidade e a unidade, ela só tem sentido se houver mutualidade. O que é mutualidade? É ser mútuo um com o outro, é ter reciprocidade, é entender, é se colocar no lugar do outro. Quando eu consigo entender o que o meu irmão está passando, me coloco no lugar dele, eu estou cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que é o que? Sentir a dor do meu irmão. Meu Deus. Ou seja, a igreja ela só faz sentido, ela só cumpre o propósito dela na terra quando ela cumprir esses três significados aqui, que é diversidade, unidade e mutualidade. Porque senão seremos apenas um aglomerado de pessoas aqui reunindo, falando da palavra, mas não vivendo a palavra nas nossas vidas e não fazendo a vontade do Senhor. Mas tudo isso aqui, a igreja, ela só faz sentido se primeiro eu entender o meu papel dentro da igreja. Porque senão a igreja não faz sentido.
A igreja somos nós, sou eu, é você, é o pastor, é o presbítero, é o diácono. Nós somos igreja. Glória a Deus. Não é esse templo aqui. O templo é apenas o local onde nos reunimos. O que Deus enxerga quando Ele chega aqui no templo é o que cada coração aqui está passando, está vivenciando. Mas para nós chegarmos a esse conceito de igreja, que é a eclésia, a reunião dos santos, é necessário que eu faça o primeiro papel, que é reconhecer o meu projeto, aquilo que eu quero dentro da igreja. Eu quero ser aquele que se chega diante do Senhor com o propósito de servi-lo, ou aquele que apenas está na igreja apenas por uma religiosidade, é debaixo da proteção do Senhor. Aqui Deus coloca, Jesus coloca para nós, através desse exemplo. Agora cabe a nós definirmos na nossa vida aquilo que nós queremos. A decisão ela é individual, ela é particular. Ainda que o pastor venha aqui, pregue, se nós não atentarmos para a palavra, reconhecermos as nossas falhas e chegarmos na presença do Senhor e falar: Senhor, me muda, não terá benefício. Mas a partir do momento que reconheçamos e cheguemos até a presença do Senhor, com certeza o Senhor vai nos dar condição, porque toda boa obra, tudo vem do Pai das luzes, tudo vem do Senhor. É Ele que opera o querer e o efetuar. E a partir do momento que nós nos colocamos na presença dEle com um coração sincero, as nossas falhas, porque somos falhos, somos pecadores, o Senhor Jesus nos perdoa e nos dá condição. Ele nos dá condição de chegarmos diante do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite para nós. Que Deus nos dê condição para nós entender essa palavra. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.